Olá, queridos que acompanham a MK Music e o Pleno News, bem-vindos. Quero saber se vocês estão prontos para mais uma live nesta tarde maravilhosa. Nós vamos falar sobre um novo e-book que a MK Books está lançando. Então eu tenho certeza que esse livro, gente, vai falar com muitas pessoas aqui, porque ele atinge um público adolescente, um público infantil e também serve para as mamães e os papais aí que querem saber como trazer a palavra de Deus para dentro do coração do seu filho. Então fica aqui, se você quer receber dicas, com a nossa querida autora Caroline Paz. Ela vai contar pra gente sobre o processo criativo desse livro e você vai receber algumas dicas. Vou enviar o convite para ela. Deixem aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo o Pleno News e MK Music. A Caroline chegou. Tudo bom, Caroline? Tudo bem, Tamires? Que prazer. Um grande prazer falar com você também. E eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal um pouco sobre a sua obra. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro Teologia para Crianças e Adolescentes? Então, Tamires, boa tarde a todos, graça e paz a quem nos acompanha. Esse processo, essa ideia surgiu quando eu ainda fazia seminário teológico. E aí a gente começa a estudar um pouco mais profundamente a teologia, e uma das disciplinas é a teologia sistemática, que estuda aquilo que é essencial à fé cristã, as doutrinas principais, ensino sobre Deus, ensino sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o Espírito Santo, julgamento final, a volta de Jesus, salvação, tudo aquilo que é tão crucial para o cristão entender. E muitas perguntas nós temos e conseguimos suprir essa necessidade de responder questionamentos mais profundos com essa disciplina. E existem muitos livros que são teologias sistemáticas, mas escritas para adultos. São camalhaços, livros enormes e de difícil compreensão por parte de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, o estudo do Espírito Santo é chamado pneumatologia. Qual é a criança que vai compreender esse termo? Nem nós adultos. Sim. Se não tivermos acesso, não vamos saber de que se trata. Soteriologia, o ensino da salvação. Então, a minha vontade foi de facilitar, de trazer para pessoas que não teriam acesso a esses livros, esse conhecimento. E por que não crianças e adolescentes? E aí, essa vontade surgiu no meu coração. Eu guardei por um tempo, porque de início eu achava muito ousado pensar nisso. Já pensou uma teologia sistemática para criança e adolescente? Se eu compartilhar com alguém, ninguém vai me dar atenção para isso. Mas era de fato algo que Deus estava me direcionando. E então, depois de alguns anos, isso foi possível. Caroline, enquanto você falava, eu fiquei pensando que até mesmo adultos têm uma certa dificuldade para compreender a teologia, os termos, né, mais formais. Então, você acha que esse livro, ele, para além de falar através da metodologia de vocês para crianças e adolescentes, ele também atinge um público adulto? Eu já tenho recebido feedbacks de adultos que estão lendo e aprendendo o que não sabia. Vai lendo uma linguagem mais divertida, uma linguagem mais infantil, assim, adolescentes vão curtir o livro, estão lendo e estão dando feedback positivo. Então, o importante é que tem lá informações complexas de forma simples. Uhum. A simplificação, a clareza de conceitos mais elaborados na teologia.
Então, com Sim. certeza, adultos também vão aprender e serem edificados com a leitura. Ai, maravilhoso. Eu estou curiosa. Eu mesma vou querer ler esse livro logo depois de terminar essa live. Já vou pegar e começar a ler um trechinho. E, inclusive, depois me dá o seu WhatsApp ou Instagram para eu mandar um feedback, tá bom? Ah, vou ficar ansiosa, Tamires. E continuando aqui, eu queria saber como que foi o processo criativo junto da escritora Catarina Coelho, por favor. A Catarina, inclusive, ela não está aqui hoje porque está no puerpério do seu segundo bebezinho, está muito novinho ainda, então ela está naquele momento de dar total atenção para o César. Mas foi maravilhoso porque foi numa época, essa ideia surgiu em uma reunião da igreja, em que nós fazemos parte do ensino e o Ministério Infantil estava precisando de conteúdo. Daí foi feita uma reunião, eu estava presente e falaram: ah, alguém tem alguma ideia? Eu pensei, eu vou dar aquela minha ideia agora, né? E, e eu estava num momento muito ocupada com muitas coisas, estava em meio à tese do doutorado na época e uma loucura a minha vida. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou dar conta? Eu quero muito, mas como eu vou dar conta? E aí eu pensei em convidar a Catarina, que dava aula de teologia sistemática na igreja, e ela aceitou de pronto. Nós então combinamos como seria feito, toda a estrutura, e deu muito certo. Trabalhar em equipe não é muito fácil, mas com a Catarina foi uma benção. Ai, que ótimo, que essa parceria foi muito frutífera. E eu também queria saber qual a linguagem e os métodos que vocês empregaram nessa obra para conseguir atingir o público adolescente. Nós iniciamos cada capítulo com uma história fictícia. Então, tem uma turminha, tem os personagens que nós colocamos nas histórias, que introduzem cada capítulo, e a partir dessa história, nós introduzimos os conceitos. E aí, a divisão de pontos que trazem conceitos específicos que são tratados de maneira mais clara e acessível possível. Então, é uma conversa, é uma história, envolve, porque as crianças, os adolescentes podem se identificar com um personagem ou outro, conhecem ali a turminha, e na hora da aula, digamos assim, que são os pontos, eles conseguem prestar muito mais atenção e focar naquilo que seria mais difícil de outra forma. Então, o capítulo ele tem essa estrutura de uma introdução com uma história fictícia e de pontos que ensinam para eles a doutrina. E no final tem também um resumo que nós chamamos de lições. E é um resumo com as principais afirmações ali do capítulo. E depois tem aplicações também. Aplicações para a vida da criança, do adolescente, além de indicações de leitura, que são textos bíblicos, chamando a criança para ir para a leitura bíblica. Então é muito interessante, porque para além de aprender aquele conceito, a criança e o adolescente, e até mesmo o adulto que estiver lendo, vai ter a oportunidade também de aplicar aquele conceito na vida deles. Então, isso é realmente muito, muito interessante. Parabéns pelo trabalho. Inclusive, eu também vi que tem espaços para colorir também no livro, correto? Sim, verdade. Tem ilustrações para colorir. Por isso, o subtítulo ficou Teologia Sistemática para Compreender, Colorir e Viver. As crianças podem interagir também com o conteúdo através da pintura. Sim, é um outro método para se aproximar das crianças. E eu também gostaria de saber se, na sua avaliação, a igreja hoje, em geral, como um todo, ela tem deixado a desejar ou ela está avançada no quesito ministério infantil? Qual é a sua avaliação? O que pode melhorar? Conta pra gente.
Eu estava lendo recentemente um livro que fez uma pesquisa perguntando a adolescentes cristãos, que inclusive estudam em escolas cristãs, como que eles explicam a salvação. E muitos não souberam explicar. E isso é triste, assim, para as nossas igrejas. Por mais que nós ensinemos, nós temos que nos perguntar como que tem sido esse ensino. Tem sido realmente claro e tem sido bíblico de fato. Muitas vezes a gente quer esconder algumas coisas ou achar que o adolescente, a criança não está preparado ali para entender esses assuntos. Mas a Bíblia diz, né, Deuteronômio 29, que aquilo que está encoberto pertence a Deus, mas aquilo que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Então, as escrituras não é só para a gente, é para a criança, é para o adolescente. E isso vai formar a identidade dele. A pessoa cristã, ela tem sua identidade formada pelas escrituras. Se a criança, se o adolescente não tem esse fundamento, outras ideologias que não subestimam a criança vão ganhar seu coração, vão formar as suas afeições, os seus amores e, por fim, a sua identidade. E o adolescente busca muito isso, né? Busca saber quem é, busca saber qual o seu propósito na vida, por que a vida tem sentido. E tudo isso precisa estar bem fundamentado na teologia e na boa teologia, nas escrituras. Qual é a teologia que eles estão aprendendo? Porque teologia todos fazem. Quando se faz uma pergunta, a vida tem sentido? Qual é a minha missão no mundo? Quem eu sou? Quem Deus é? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Na minha infância eu morria de medo de cometer esse pecado, porque não tem perdão. Não tem perdão. Eu morria de medo. E nesse livro eu tratei disso também. Tem um capítulo sobre o Espírito Santo em que há essa explicação também para as crianças ficarem tranquilas, que se ela tem esse medo, então com certeza não cometeu. E são muitas as perguntas que eles fazem. Então, sim, criança faz teologia. Mas aonde ela busca respostas? Será que nós, adultos, estamos manejando bem as escrituras? Isso também é uma reflexão para nós. Por isso, a necessidade de materiais que ajudem nesse sentido, né, Tamires? Sim, com certeza. A gente vê muitos adolescentes chegando na época da faculdade, muita apostasia nas universidades, e às vezes os pais se perguntam, ué, mas por quê? Criei o filho dentro da igreja, mas talvez aquele filho não tenha tido um contato genuíno com a palavra, não tenha tido essa oportunidade que você e a Catarina estão dando, né, através desse livro, de falar a linguagem que eles compreendem. Inclusive, eu gostaria de te perguntar se você pode dar alguma dica para os pais e mães que estão assistindo aqui nessa live, como trazer essas crianças para um entendimento mais profundo acerca de Deus. Maravilhosa essa pergunta, porque nós encontramos muitas vezes alguns materiais e até a nossa forma de ensinar foca muito no comportamento. O importante é que a criança aprenda a obedecer, a ser quietinha, a agir como uma cristã. Mas e o coração? Muitas vezes a criança até age de maneira cristã e nunca foi tocada realmente no coração. Por quê? Porque não compreendeu ainda o evangelho, de fato. Tem aquelas histórias bíblicas que são contadas sem nenhuma relação com o plano de salvação. É só a história para ela compreender ali o que aconteceu, os personagens, e que ela tem que ser corajosa como Davi, forte como Sansão, mas não tem
a relação com o plano de salvação, com aquilo que liga toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É uma história só, e é a história de quem? De Jesus e do plano de salvação. Quem é Jesus, o que ele fez para nos salvar, o que nós precisamos fazer, não é só ser bonzinho, mas é confiar no que Jesus fez por nós, é confiar no sacrifício de Jesus na cruz e viver como filho dele, que já foi salvo por ele, que é agradá-lo. É diferente de viver com medo daquele Deus que pode castigar e que a nossa salvação está ali nas nossas mãos, a depender dos nossos méritos. Tudo isso, o adolescente e a criança pode encontrar paz no verdadeiro evangelho. E aí sim, é uma rocha sólida que vai mantê-lo quando ele encontrar outras ideologias que tentam dar uma visão de mundo diferente para ele. E excluir Deus. Sim, sim. E quando você falou sobre ser filho, compreender o que é ser filho, veio logo na minha cabeça a importância deles entenderem a identidade deles na filiação com Deus. Por quê? Porque a gente vê os adolescentes, como você bem mencionou, buscando saber quem são eles, qual é o propósito deles. É uma fase muito confusa e realmente a identidade ela é posta em questão, ela vira um mistério a ser descoberto. E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre a importância dos adolescentes e das crianças, elas realmente se verem como filhas de Deus. Isso é crucial para não ser pego por falsos ensinos e por ideologias anticristãs. Elas vão justamente ali na identidade. Quem é você? Então, eu gosto disso. Logo, se eu gosto disso, eu sou isso. Então, quando você sabe quem é e quando a sua identidade é formada pelas escrituras, a criança vai saber que é filha de Deus, imagem e semelhança de Deus. Por isso ela é amada, independente de qualquer coisa, independente de ter aceitação das pessoas ou não, independente de fazer tudo perfeito ou não, independente de ser a mais inteligente, independente de qualquer coisa, ela é filha de Deus e ela tem valor por ser imagem e semelhança de Deus. E ainda foi salva por Jesus Cristo, então pode confiar no futuro, na eternidade, pode confiar que tem vida eterna em Jesus e que toda dor é passageira, assim como toda felicidade, como toda alegria que o mundo dá, também vai passar, então ela não vai colocar seu coração aqui. Ela não vai colocar expectativas excessivas naquilo que é vapor, naquilo que vai passar. Então tudo isso forma a maneira da criança, do adolescente enxergar a si mesmo, enxergar o outro, enxergar a vida. E isso é aplicável ao dia a dia, a toda decisão que ele vai tomar na vida. Sim, eu estava até aqui lembrando que quando Jesus ele estava no deserto, o diabo tentou Jesus justamente tentando atingir a identidade dele. Se tu és o filho de Deus, faz isso acontecer. Então, a gente vê que se o diabo ele tenta confundir a identidade do próprio Jesus, que dirá de nós, né? Meros mortais, nós que somos tão falhos. Mas é aquilo, se Jesus ele venceu através dele, a gente também pode vencer. E com conteúdos como o seu, fica ainda mais fácil. E eu gostaria que você falasse sobre os frutos que você gostaria que esse livro gerasse no coração das pessoas. Amém. Eu espero que receber assim, testemunhos de como o conhecimento a respeito da pessoa de Deus, dos seus atributos, do ser humano e de todos esses ensinamentos que esse livro traz, geraram transformação
porque a palavra de Deus transforma. E aqui é um conteúdo bíblico, de forma acessível, de forma clara. Então, eu acredito que ele pode mudar vidas, mudar a forma da criança, do adolescente enxergar a si mesmo, enxergar o mundo, tomar decisões coerentes com a palavra de Deus. Sim, com certeza. Já aconteceu isso, em nome de Jesus, no coração de todos os leitores. O que a gente liga na terra também é ligado nos céus. E a gente crê que esse livro vai dar muitos frutos. E para encerrar, eu gostaria que você falasse onde as pessoas podem encontrar o livro Teologia para Crianças e Adolescentes. Super fácil. O livro, o físico, está sendo lançado pela editora God Books. E você pode encontrá-lo no site da editora, em outras plataformas também, como a Amazon, diretamente comigo e com a Catarina em nossas redes sociais. E está também em e-book, que as crianças amam uma tela, né? Criança e adolescente